Fala galera, beleza? Murilo aqui falando. Estamos ao vivo no programa Projeto Anticrises, né? Que esse projeto tem como objetivo te dar dicas e também estratégias para você estar controlando a sua ansiedade durante as crises e com isso você ter a chance de diminuí-la, tá bom? E o tema de hoje é como controlar vários sintomas da ansiedade ao mesmo tempo. Será que tem como? Vamos ver. Vou tomar uma aguinha aqui que tá bem calor pra cá. Então vamos começar já, tá, gente? Esse daqui é algo não muito comum, né? A gente controlar vários sintomas da ansiedade ao mesmo tempo. E pode ser até meio controverso, assim, algumas pessoas podem pensar, mas Murilo, não consigo nem controlar um, né? Quanto mais vários ao mesmo tempo. Mas no decorrer dessa live a gente vai falar como que isso é possível, tá bom? Eu vou explicar para vocês mais profundamente, tá? Um pouco disso daí vai exigir um pouco de prática da pessoa, né? Não é algo bem confortável para ela. Na verdade é algo meio desconfortável, né? Mas se ela tiver persistência, ela pode conseguir, sim, tá diminuindo vários sintomas da ansiedade e também tá diminuindo a ansiedade em si, tá bom? Mas isso não significa que você não deve testar, né? Você tem que testar em você para ver realmente se você consegue fazer sozinho, né? A ideia aqui é que você consiga fazer isso daí sozinho. E você tem que ir testando, né? Testando de um jeito, testando de outro, até você dar um jeito de tentar controlar esses sintomas da ansiedade. E o negócio é ir testando mesmo, não tem outra forma, tá bom? E não há somente uma maneira de fazer isso, tá, gente? Há várias maneiras de fazer isso, né? Controlar vários sintomas ao mesmo tempo. Eu vou dizer aqui duas delas, né? Como eu digo sempre, não é receita de bolo, mas são duas eficientes para você controlar vários sintomas ao mesmo tempo. Uma delas é o controle da respiração, né? Que ela é como se fosse um calmante natural. A pessoa respira, né, lentamente, inspira 6 segundos pelo nariz e expira pela boca, né? Vai inspirando e vai soltando pela boca. E assim ela pode conseguir estar controlando vários sintomas da ansiedade. Outra situação que ela pode ver é o que disparou alguma... O que ela associou aquele sintoma da ansiedade que ela está sentindo agora? O que fez alguma situação ou o que fez ela tá sentindo isso daí? Porque é muito importante também ela estar identificando isso para estar enfrentando de maneira melhor esses sintomas aí da ansiedade, né? E também ela tem que ver qual sintoma que ela sentiu primeiro. Isso daí é muito importante para ela ver. O que eu senti primeiro? Foi o meu coração que acelerou? Foi eu comecei a tremer muito, né? O que aconteceu? Os formigamentos? Por algum lugar começa o tipo de sintoma. Então a pessoa tem que ver realmente por onde está começando esses sintomas, qual ela sentiu primeiro, ou qual que ela levou um ao outro, e assim ela vai formando uma ideia de como que ela pode identificar qual que é o primeiro sintoma que ela sentiu, para começar a dar vazão para os outros, né? Por exemplo, gente, quando eu estava com uma ansiedade desequilibrada, eu suava bastante, né? Eu suava bastante e depois eu tinha um esquecimento muito grande das coisas, né? E esse esquecimento aí vinha pra tudo, pra prova,
para pessoas próximas. Deixa eu dar um exemplo mais profundo ainda. Quando eu estava na faculdade, quando eu ia estudar para as provas, eu estudava certinho, né? Tudo. E depois chegava na hora da prova, eu ficava muito nervoso, né? Eu ficava pensando, nossa, será que eu vou conseguir dar conta? Será que eu vou acertar tudo? Será que eu estudei certo? E aquilo lá dava um branco em mim. E daí assim eu comecei a tirar notas ruins, né? Às vezes ficar até de recuperação, mesmo estudando bastante. E isso daí que a ansiedade causava, mas eu causava lá no começo. Eu pensava, começava no meu pensamento, né? Se eu ia me sair bem nas provas. Depois eu começava a suar um pouco, pensar demais, né? Ficava aqueles pensamentos acelerados às vezes. E depois dava um branco em mim. E por fim daí eu ia mal nas provas por causa disso. E depois o que eu comecei a fazer em função disso daí? Eu comecei a falar para mim mesmo, falar assim, ó, eu estudei para a prova, eu estudei certo, eu vou bem, né, na prova, vou tentar dar o meu máximo de mim, quer dizer. E se não der certo, fazer o quê? Mas eu não preciso ficar preocupado. E às vezes eu ficava procurando um monte de resposta. Eu via a prova, relia a prova, e eu marcava, desmarcava. E nesse entendimento eu percebi que esse marcar e desmarcar também estava me prejudicando. E eu estava vendo muito isso daí se repetir. Aí eu decidi fazer assim, olha, como que eu já sei como eu estou estudando para isso e eu estou sabendo o que eu estou fazendo, então não preciso ficar revisando. Eu pegar, fazer de uma vez só e tá tranquilo, eu tô de boa, né? Depois que eu comecei a aplicar isso firme, aí minhas notas começaram a subir. Não subiram de uma maneira assim, tipo 10, que eu nunca fui aluno nota 10 de tirar a prova, mas eu não ficava mais de recuperação. Então foi assim que eu comecei a, a lidar comigo, a lidar com essa situação, né? E outras vezes acontecia alguns problemas em casa, né? Às vezes eu ficava nervoso, estressado com algumas situações e eu chegava a esquecer até nome de familiares, né? Esse daí é outro exemplo que eu estou dando. E por isso, nessa época eu não tive, eu não me lembro de ter feito alguma coisa, eu deixava passar, né? Mas porém eu podia ter feito também alguma coisa para não estar esquecendo disso daí. Mas foi coisa mínima, passava despercebido. E como eu estava na correria da faculdade, trabalho, essas coisas, então eu não dava muita atenção para isso. Não quer dizer que vocês não têm que dar não, tá? Vocês têm que fazer alguma coisa se isso estiver acontecendo com vocês. E por que eu trouxe esses dois exemplos, gente? Porque assim, ó, vocês estão reparando como a ansiedade ela começa às vezes no pensamento e depois do pensamento ela vai para um sintoma. E depois desse sintoma, ela vai espalhando para outros sintomas. Então, se você perceber qual que é o seu sintoma inicial, você pode já estar brecando, diminuindo os outros e assim a sua crise já fica controlada. Entenderam a lógica? Como é isso? Essa não é uma ordem cronológica, né? Não é certinho, mas possivelmente é assim que esteja acontecendo com as pessoas, aconteceu comigo, talvez assim que esteja acontecendo com você também, tá? Então um sintoma puxa o outro, digamos que é essa a questão. A gente tem que prestar atenção no qual sintoma começou e como ele está puxando os outros, que nem puxando corda mesmo, né? Onde ele começou e qual outros sintomas que ele está puxando. Outro exemplo que eu vou dar. A pessoa, ela tem como sintoma da ansiedade principal inicial a respiração acelerada. E daí ela começa a respirar acelerado tudo, e nessa respiração acelerada ela pode sentir o formigamento,
e o formigamento pode assustar ela, ela pode sentir ataque cardíaco. E tudo começou lá na respiração, tá vendo? Então o negócio começou na respiração e depois foi associando a outro, e depois a outro, e até que a pessoa está com vários sintomas, mas começou em um sintoma. Então, se ela conseguir, nesse caso que eu estou falando, conseguir controlar a respiração excessiva dela, né, o controle da respiração, ela pode já estar equilibrando outros sintomas também, tá? Mas algumas pessoas podem pensar assim, mas Murilo, você é psicóloga, né? Para você deve ser fácil isso daí. Então, não é porque eu sou psicólogo, gente, que eu tô isento disso, que eu não posso passar por isso. Na época também eu nem era formado, né? Mas isso, todos nós estamos sujeitos a todas essas coisas sobre a saúde mental. Porque essas coisas sobre ansiedade, transtornos emocionais, ninguém está livre. Não importa se a pessoa seja psicóloga ou não, ela também pode estar sentindo isso. Não é à toa que vários somos até recomendados, né, a fazer isso se tiver algumas angústias. Um psicólogo vai no outro. Isso daí é bem comum também. E por quê? Porque nós temos pontos cegos, né? E quando nós temos pontos cegos, a gente tem que estar indo em outro psicólogo, tá? Então, isso de ser psicólogo para escapar da ansiedade não tem muita coisa a ver. Por exemplo, eu posso dominar o assunto da ansiedade, mas ser ruim em outros assuntos ou ter que saber de outros assuntos. Então, daí eu preciso trabalhar outras ferramentas minhas, entendeu? E aí a pessoa também pode pensar, mas eu não tenho autocontrole, né? Eu não consigo me controlar nas crises. Quando eu vejo, já tô com muita coisa, já estão os pensamentos todos acelerados, eu já tô muito... Eu já tô muito ansiosa, né? E já tá acontecendo tudo ao mesmo tempo, né? A primeira coisa, então, é você perceber em você quando os sintomas estão vindo, né? Você pode também ver por que eles estão vindo. Você tem que ir trabalhando isso com você. Vai por dentro, assim, vai vendo, vai prestando atenção nas crises, quando as crises vão vir. E daí a pessoa, quando ela achar que está fora de controle também, foca na respiração, né? A pessoa vai lá, faz aquela respiração controlada, faz aquela respiração tranquila e ela pode estar melhor controlando isso daí quando ela achar que as coisas estão fora de controle, que os sentimentos dela, os sintomas da ansiedade estão todos fora de controle. Ela pode estar indo para esse lado, tá bom? Mas às vezes tem algumas também que pode pensar na hora do desespero, né? Eu não sei o que fazer. Como eu disse já, ela pode ir para ela tentar controlar a respiração, né? Que pode ser o ponto base dela. Aí ela tenta controlar, ela pode dar um tempinho para as pessoas. Se as outras pessoas souberem que ela tem ansiedade também, ela pode estar falando assim, dá licença, né? Se outras pessoas já souberem que ela tem ansiedade, dá licença, tá acontecendo aquilo, né? Se elas já souberem, né? Tá acontecendo aquilo, então eu vou dar um tempo lá no banheiro. Aí a pessoa vai lá, respira, fica tranquila e depois volta. Ou ela pode, se as outras pessoas não conhecerem ela fala, dá licença, eu vou ali no banheiro. Aí ela vai no banheiro, faz o exercício dela de respiração, tenta controlar a respiração normal para ela e depois ela volta mais calma e mais tranquila, tá bom? O que a pessoa pode estar fazendo de errado quando ela for controlar vários sintomas da ansiedade ao mesmo tempo? Ela ficar esquivando disso, né?
ela ficar fugindo de, de coisas que podem fazer com que ela tenha ansiedade, ela fica fugindo de eventos sociais que fazem com que ela tenha ansiedade. E daí ela vira isso daí como uma fuga, como uma esquiva dela, né? E isso daí vai fazer pior para ela, porque ela vai cada vez mais fugir de situações, fugir de oportunidades, porque ela pegou esse comportamento para ela como certo, para ela tá certo fugir disso, e ela começa a fugir de tudo quanto é coisa. Daqui a pouco mais ela não sai de casa, ela não consegue mais ficar no emprego dela. Isso daí pode ser muito ruim para ela, porque ela vai se evadindo, né? Ela vai saindo de tudo que faz mal para ela. E a gente dificilmente pode desviar de tudo que faz mal pra gente na vida. Algumas situações a gente tem que evitar sim, mas nem todas dá para fazer isso. Então, evitar a todo custo as situações que fazem com que a gente acha que vai ter ou vai ter esses sintomas, vários sintomas de ansiedade ao mesmo tempo, pode fazer com o tempo a gente ter mais sintomas ainda, tá? Olha o pessoal aí entrando aí. Oi, Crislane. Oi, Priscila. Bom dia. Boa tarde, né, no caso. Então, gente, é assim que eu falo pra vocês. Se vocês quiserem tá enfrentando a ansiedade, vários sintomas ao mesmo tempo, vocês têm que ir com medo mesmo, né? Lógico, respeitando seus limites. Se alguma pessoa estiver com vocês que souberem que vocês têm esses vários sintomas de ansiedade ao mesmo tempo, avisa elas, porque daí a atitude elas podem até ajudar você, né, a ir no banheiro ou tá controlando a respiração. A outra pessoa, se entender o seu lado, tiver empatia por você, ela vai entender o seu lado sim, e ela vai saber apoiar você. Então, esse apoio para a pessoa pode ser muito importante para ela, né? Para você, no caso. E daí ela já sabe da situação, já sabe o que você passa, e daí você não vai ficar se privando, falando, nossa, agora eu tenho que ir no banheiro, agora que eu tenho que sair. Ela não vai achar uma atitude egoísta, estranha sua, porque se você falar, se você comunicar, então ela sabe por que você está fazendo isso. Então, para ela já fica mais tranquilo, ela já sabe o que está acontecendo, né? Às vezes a pessoa pode até achar que você está evitando ela. Então, falar isso daí para a pessoa que você confia, lógico, né? É muito comum. E você pode falar de boa para ela que se ela realmente gostar de você, entender você, ela vai ser empática e vai se colocar no seu lugar, sim. Eu mesmo já conheço vários casais, pessoas assim que uma ajuda a outra na hora da crise, e as pessoas entendem e acolhem ela por causa disso daí. E isso fortalece ainda mais a amizade, o casal, né? Isso daí é questão de conversa, de comunicação e de entendimento da parte da outra pessoa também, tá bom? Então, o que você pode começar a estar fazendo? Por exemplo, você está lá com a crise de ansiedade e veio todos aqueles sintomas de uma vez só. O que você pode estar fazendo? Você pode estar começando a controlar pela respiração, né? Você respira 6 segundos pelo nariz e inspira 4 segundos pela boca. Você respira 6 segundos, puxa todo o ar, né? Lógico, de maneira bem lentificada, e depois você vai soltando pela boca. Aí, assim, você faz o primeiro passo para estar controlando vários sintomas da ansiedade, tá bom? A Priscila aí. O que fazer quando acontecer uma crise no meio do almoço em família? Eu evito ir, pois eles não sabem como é isso. Então, Priscila, como eu falei aqui, tem alguma pessoa entre eles que você confia, né?
que você sabe que vai entender o seu lado, se entende o seu lado? Se tiver, e você confiar, né, lógico, você pode estar falando para essa pessoa, para ela estar explicando para ela o que acontece, como acontece, né? E daí, por exemplo, ela pode estar entendendo o seu lado e quando ela sair, você sair assim, ela vai entender o porquê que você está saindo. Agora, se você acha que nesses almoços em família elas não entendem e você mesmo assim quer ir, mas você não consegue, você pode disfarçar, tentar ir no banheiro, né? Quando você vê assim que você vai ter as crises, você fala pro povo assim, ó, dá licença que eu vou lá no banheiro rapidinho, lá eu já volto. Aí você vai lá, dá uma acalmada, trabalha a sua respiração e depois, quando você estiver mais tranquila, mais calma, você pode voltar daí. E daí você faz esse processo, tá bom? Você pode tentar tentar fazer isso. E depois, gente, depois do... Respondi sua pergunta, Priscila? Aí, se eu respondi, você pode mandar aí, tá? E depois, gente, vocês podem focar em outras coisas que no foco fora do sintoma, né? Por exemplo, eu vou usar o exemplo do almoço em família mesmo. A gente está no almoço em família e a gente já foi no banheiro, respirou, controlou um pouco a ansiedade. Aí a gente volta e depois a gente, para controlar aquilo, para não prestar mais atenção naquilo, a gente pode focar em uma conversa, né? Entrar mesmo de cabeça no que as outras pessoas estão falando, ver o que elas estão comendo, ver quem que está mexendo no celular, assistir alguma coisa com alguém, né? Como tá em família ali. Então, são atos que você vai desvencilhar, você vai estar conseguindo desvencilhar dos sintomas, né? Você não vai estar prestando atenção nos sintomas, você vai estar prestando realmente atenção você vai estar realmente prestando atenção na situação. Você vai estar olhando a situação para ver o que está acontecendo com a situação. Você pode olhar quantas pessoas estão comendo com colher, né? Você pode olhar quantas pessoas estão comendo com garfo. E isso daí só para estar desfocando a sua atenção daqueles sintomas, né? Como eles estavam aflorados, tudo. Para eles não voltarem, você pode estar focando nisso daí, tá bom? Imagina, Priscila. E depois, quando você tiver já equilibrado ou equilibrada, né? Que aqueles sintomas não estiverem mais presentes e você estiver tranquila, aí quando estiver sozinho, de boa, tudo, a gente pode pensar, nossa, eu senti aquilo lá, vamos supor, na hora do almoço, em família, né? Por que eu senti aquilo? Teve alguma situação que mexeu comigo? Teve algum comentário que deu essa crise em mim? O que eu pensei na hora que surgiu essa crise? Será que foi alguma coisa que eu falei? Será que foi alguma coisa que os outros falaram para mim? O que será que desvencilhou esse pensamento? É uma hora de reflexão mesmo, para saber, para estar identificando quando esses sintomas estão aparecendo. Aí, se identificando isso, você pode estar trabalhando isso de maneira mais profunda. E daí você já fica mais preparado, sabe? Quando as crises de ansiedade vierem. Porque daí você vai percebendo, não padrões, né? Porque padrão não existe para ninguém. Mas você vai percebendo o que te incomoda, né? Quais são os pensamentos que te incomodam, quais são as atitudes ou situações que te incomodam. E daí você pode ver o porquê que aquilo te incomoda, né? Por que aquela situação faz tão mal para você?
E daí você reflete sobre isso. E quando chegar um momento parecido ou o mesmo momento, você pode estar vendo daí por que aquilo lá está acontecendo. Você vai pegando instintivamente, digamos assim, né? Porque você vai fazendo até virar uma coisa automática, uma coisa, um hábito para você. Aí você vê e fala, nossa, surgiu tal pensamento, né? Aí na prática, vamos supor que já está na prática. Nossa, surgiu tal pensamento, tal sintoma. Nossa, por que eu estou sentindo isso agora? Ah, por causa que situação tal, tal, tal. Ou por causa, nossa, assim, olha só, um sintoma da ansiedade. Por que eu estou sentindo isso agora? Ah, então é porque tal situação aconteceu ou tal pessoa falou isso comigo. Ah, então tá bom, já identifiquei, então vou dar um jeito já de controlar e diminuir esse sintoma para que os outros sintomas não venham todos com força, né? Todos juntos. Então, tá prestando atenção nisso para estar cada vez melhorando esse processo em você. A Priscila falou, o problema é que todo mundo falando ao mesmo tempo. Por exemplo, então, Priscila, se todo mundo tá falando ao mesmo tempo, é difícil, né? Focar numa conversa, às vezes pode atrapalhar a gente. Então, você pode focar numa conversa só ou entrar em uma conversa com uma pessoa, né? Você vê um parente que você mais gosta ou uma conversa que mais te agrada. Então, você foca em uma pessoa só. Você não foca em várias pessoas, porque a gente ter esse foco em várias coisas ao mesmo tempo pode desequilibrar a gente, sim. Então, foque em uma que uma pessoa está falando, depois foque em outra, tenta entrar no assunto, né? Para se sentir mais confortável e mais estabilizada. E, com isso, podendo tá controlando melhor sua ansiedade, né? E tá diminuindo ela, porque às vezes focar em várias coisas ao mesmo tempo, a gente pode estar acostumado com isso, lembrando das redes sociais. Espera aí que a garganta aqui tá. O problema é que a gente pode estar acostumado com isso, em focar em várias coisas ao mesmo tempo. Vamos supor assim, as redes sociais. As redes sociais, nossas, hoje em dia a gente está meio que prestando atenção em tudo ao mesmo tempo, né? A gente está com televisão ligada, a gente está vendo celular ao mesmo tempo e a gente pode estar prestando atenção no que vai fazer depois. E isso daí a gente pode estar focando em nada, né? A gente está focando em tudo e focando em nada ao mesmo tempo. E como que a gente já pode começar a treinar isso para não levar para a vida pessoal? A gente já começa a treinar em casa. Presta atenção em tudo que você está fazendo de dois ao mesmo tempo e você faz uma coisa por vez. Por exemplo, se a pessoa tem costume de almoçar na frente da televisão, ou ela almoça ou ela assiste televisão, né? Se a pessoa tem costume de mexer no celular e ver a televisão, ela pode fazer só um dos dois. Ou ela vê o celular ou vê a televisão, né? Por que eu tô dizendo isso? Porque esse negócio aí de fazer várias coisas ao mesmo tempo em casa, ou ver nas redes sociais, ou ficar vendo várias coisas no celular ao mesmo tempo também, a gente pode estar levando isso para a nossa vida pessoal, né? E na nossa vida pessoal vira uma bagunça se a gente tentar fazer várias coisas ao mesmo tempo. Ainda mais quem tem ansiedade. Aí a gente fica sem foco, a gente fica sem saber o que fazer, a gente não consegue se concentrar numa coisa. E por fim, no fim do dia, a pessoa pode estar fazendo, pensou que fez tudo e por fim não fez nada, né? Então, esse é um problema, mas o problema que é a solução. Então, já vai aprendendo a focar em uma coisa de cada vez e quando a pessoa estiver numa situação social, ela foca em uma conversa de cada vez, tá?
Respondi a sua pergunta, Priscila? Então, gente, era isso daí que eu tinha para falar para vocês nessa live, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Tchau e até mais.